Então nós podemos agora calcular os deslocamentos. E a ideia de deslocamento é o quanto o móvel andou ao longo do tempo, não é isso? É o quanto o móvel se deslocou, o quanto a posição mudou conforme o tempo foi passando. Então a minha ideia de deslocamento é ΔS, ou variação de posição, e esse delta, essa ideia, aparece muitas vezes ao longo do ano. Você vai ter ΔS, ΔV, ΔT, ΔE, a variação de energia, e por aí vai. Então o que é o delta? É uma variação. A variação da posição é a posição final do corpo menos a posição inicial dele. Só que eu não vou ficar chamando de variação de posição toda hora. É muito mais simples você falar deslocamento ou falar simplesmente ΔS. Então, a partir de agora, sempre que você vir ΔS, embora o correto seria variação de posição, é muito comum você falar que é simplesmente um deslocamento. Ou seja, pega a posição do fim e subtrai da posição do início. Concorda que aqui eu tenho 4 posições? Então eu tenho vários deslocamentos que eu posso calcular. Eu posso calcular quanto o corpo andou entre um instante 0 e um instante 1. É o ΔS de 0 a 1. Mas eu posso calcular quanto o corpo andou entre o instante 0 e o instante 2. Eu posso calcular quanto o corpo andou entre o instante 0 e o instante 3. Tem vários deslocamentos possíveis aqui. Vários deslocamentos aconteceram ao longo do tempo. Como exemplo, eu vou calcular 2 deslocamentos. O ΔS de 0 a 1 e o ΔS de 1 a 3. De novo, como é que calculo isso? É o quanto a posição variou entre o instante 0 e o instante 1. Quanto a posição variou entre o instante 1 e o instante 3. Vamos fazer essa conta? ΔS de 0 a 1. Quanto a posição variou entre o instante 0 e o instante 1. Pega onde o móvel estava no instante 1. No instante 1, posição 4, menos onde o móvel estava no instante 0. No instante 0, posição 2. 4 menos 2, mais 2 metros. O que eu acabei de calcular aqui? Eu acabei de calcular que entre o instante 0 e o instante 1, o móvel andou mais 2 metros, ou seja, ele andou 2 metros a favor do referencial. Ou seja, ele andou 2 metros no sentido positivo da trajetória. Isso tem um nome, e eu vou dar uma olhada nesse nome daqui a pouco, movimento progressivo. Mas por enquanto não liga muito para isso não. Olha só para cá, esquece esse nome, pensa só na ideia. Entre o instante 0 e o instante 1, o deslocamento, a variação de posição foi de 2 metros. E entre o instante 1 e o instante 3, quanto é que o móvel variou de posição? Quanto é que o móvel se deslocou entre o tempo 1 e o tempo 3? Simples. Pega onde o móvel estava no tempo 3, onde o móvel estava no tempo 1 e vê qual é a diferença, qual foi a variação. Posição 3, S3 é igual a menos 1, menos a posição no instante 1. Posição no instante 1 é igual a 4. Então aqui menos 4. Repara que agora a tua conta ficou menos 1 menos 4. E aí menos 1 menos 4 é igual a menos 5 metros. Repara então de cara que o deslocamento pode ser positivo ou negativo. Qual é a diferença entre um deslocamento positivo e um negativo? Eu já falei e vou repetir. A diferença entre usar mais e menos é uma diferença entre o sentido. Está a favor ou contra o nosso referencial. Sempre que eu tiver um deslocamento positivo, é porque o móvel andou a favor do referencial. No caso, ele andou 2 metros para a direita, 2 metros a favor do referencial. Enquanto que um deslocamento negativo significa que o móvel andou contra o referencial. O móvel não andou menos 5, ninguém pode andar menos 5. O móvel andou 5, só que ele andou 5 metros contrário ao referencial. Como o meu referencial positivo é para a direita, aqui quer dizer que ele andou 5 metros para a esquerda. Agora, como eu mencionei, isso tem nome. Movimento progressivo e movimento regressivo. E é isso que eu quero colocar aqui no quadro para vocês entenderem agora.